Olá, meus amigos e minhas amigas de Pernambuco e do Brasil. Estamos começando o programa Diálogo aqui na TV Nova. Hoje nós vamos falar de um tema que, com certeza, atinge todas as famílias do Brasil. E este, aliás, é um fenômeno mundial. Nosso tema de hoje é que mais da metade da população dos brasileiros, mais precisamente 53%, não leem mais livros, aponta uma pesquisa de retratos da leitura no Brasil. Isso é uma dor para muita gente, mas é o fenômeno da tecnologia que está chegando e cada vez com mais força na vida das pessoas. Para discutir este assunto, está conosco hoje a doutora Tássia Silva, ela que é secretária executiva de Desenvolvimento de Educação do Estado de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, boa tarde, doutora. Boa tarde. Aqui no programa. É uma alegria estar aqui hoje para a gente discutir esse tema que é tão importante para a pauta da educação do nosso Estado. Convidamos também para participar do programa o doutor Antônio Campos, escritor, curador da Fliporto, advogado. Nós, inclusive, fizemos a cobertura da Fliporto. Já eu vou tentar resgatar aqui do jornalismo o evento da Fliporto, como foi. É um evento que tem como objetivo valorizar o livro, valorizar a escrita e conta com a participação de muita gente. E este ano não foi diferente, foi um verdadeiro sucesso, né, Tom? Paulo, é uma alegria estar aqui e debater um tema tão importante. Foi um sucesso e trouxemos já a Fliporto grandes estudiosos sobre o livro e a leitura, desde um Robert Darnton, um americano, a um Albert Mangel e outros estudiosos do livro, da leitura, e fazer essa mediação entre autor e leitor é uma das funções da Fliporto. Muito obrigado. Nós também convidamos a doutora Conceição Rodrigues, ela que é escritora e professora. Seja muito bem-vinda, professora. Muito boa tarde, é um prazer, uma alegria estar por aqui, não é? Com vocês, conversando esse tema que é fundamental e decisivo para a sociedade e para a humanidade, a valorização do livro e da leitura. Muito bem. O nosso WhatsApp está livre para a sua participação. Quem quiser fazer perguntas por escrito, para não perder o hábito, está livre o nosso telefone. É o 3431 5698. 3431 5698. Deixa eu resgatar aqui como foi a Fliporto. A Fliporto aconteceu 20 dias, está com 20 dias já? 14 a 17 de novembro. É isso aí. Vamos soltar a matéria. Vamos lá. A 13ª edição da Festa Literária Internacional de Pernambuco, a Fliporto, acontece de hoje até domingo no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. O evento tem como homenageados o escritor e jornalista pernambucano Raimundo Carreiro, que participou do primeiro dia do evento, e o cantor e compositor Chico Science. A cerimônia de abertura do evento foi mediada pelo coordenador da Fliporto, Antônio Campos. Uma palestra foi conduzida pela escritora Rosisca Darcy de Oliveira, com o tema Os Tempos que Correm. A Fliporto é uma pausa para a boa literatura, para ver a gastronomia de Olinda e de Recife, de Pernambuco. É um patrimônio de Pernambuco, é uma feira que está no calendário internacional das feiras literárias. Temos um diálogo muito forte com o mundo ibérico. Fazer ela sempre é um prazer e, claro, que dá um pouco de trabalho. Essa feira é muito importante. É muito importante porque é uma feira difusora de cultura e eu vim com muita alegria fazer uma conferência sobre o mundo contemporâneo. Eu acho que é um tema importante de ser debatido, de ser trazido, sobretudo, para a juventude. Foi uma luta, foi incessante. A gente está quase 45 dias numa luta diária, entrando pela noite para que ele ocorresse. Mas está sendo muito prazeroso, porque estamos vindo com o retorno da Fliporto de forma bem eficiente. Para a falta de recursos, acho até muito mais do que esperávamos. Dentro da programação da Fliporto está acontecendo Olinda das Artes, uma exposição com o título Um Passeio no Mundo Livre, que une cerca de 40 artistas plásticos. Para mim é muito importante que existam exposições coletivas de artistas contemporâneos, artistas que vivem numa mesma época, e onde as obras se encontram e se dialogam, né? Cada um tem o seu jeito de ver, cada um tem seu jeito de se expressar,
mas todo mundo junto a gente consegue mostrar qual é a linguagem artística de um momento, né? A festa literária também faz a conexão entre cultura e tecnologia. Projetos que envolvem patrimônio histórico proporcionam novas experiências com a criação de narrativas para jogos digitais. Esse projeto eles estão construindo, a partir das narrativas históricas da cidade, sobre o patrimônio da humanidade, eles trazem narrativas que envolvem a área de jogos. Ou seja, como a gente consegue conduzir storytelling a partir dos jogos. A Fliporto discute vários temas nesta edição, entre eles o cangaço e a problemática da fome, com ênfase na obra de Chico Science, artista que ficou mundialmente conhecido e revolucionou a cultura com o movimento Mangue Beat. Eu acompanho a Fliporto desde a época que a Fliporto acontecia lá em Porto de Galinhas. 2005, para o ano é 20 anos. E fizemos, inclusive, a transmissão, acho que dos 2 primeiros anos. Né? Na época nós estávamos na TV Pernambuco e fizemos a transmissão lá. Foi uma polêmica danada, porque, não sei se foi no primeiro ou no segundo ano, foi a Bruna Sufistinha. Foi o terceiro, acho. Acho que era o terceiro. Teve essa polêmica mesmo. Rapaz, os mais tradicionais não aceitavam. Não aceitavam, ela teve presente, foi um sucesso danado. Né? Mas a Fliporto, né, é um evento importante que acontece no nosso estado. E eu quero deixar já para vocês aqui, como é que vocês recebem, qual é o impacto de receber uma notícia como essa, em que mais da metade da população não lê mais livro. Eu queria ouvir a opinião de vocês para a gente começar o programa de hoje. Né? Não sei se o nosso Denilson, que está lá na Fala Nordeste, está pronto para entrar no ar. Né? Se tiver, ainda não. Então daqui a pouco a gente vai com ele. Vamos ouvir a opinião de vocês. Vamos lá. Eu vejo como alarmante, como um sinal que a gente deve tomar providências urgentes, já deveríamos estar tomando, né? Porque a questão do acesso da leitura está diretamente ligada com a formação crítica, humana, social. A gente sabe que quem lê tem a possibilidade de enxergar o mundo em suas diversas confluências, nuances, né? Um cidadão mais crítico, mais atuante, né? E esses números, a gente traz uma ligação muito grande com o que acontece no dia a dia. Vejam aí as fake news espalhadas, vejam a falta de informação, vejam o retrocesso no pensamento com algumas questões e algumas relações, né? Eu sou professora também, além de escritora, e vejo a luta que é o dia a dia, em sala de aula, na escola, em busca desse espaço para a formação leitora. De quanto nós estamos fazendo, mas de quanto nós ainda necessitamos para tudo, para as máquinas, para ver a questão da leitura. Ontem nós fizemos um debate aqui, tecnologia na educação. Né? Um dos temas, uma das frases de uma das professoras que estavam aqui ontem, né, foi, olha, uma coisa que me impacta muito é as famílias. Citou o exemplo de uma família indo para um restaurante, né, com 6 pessoas, né, e ela só observando na mesa. Os 6 estavam com o celular, cada um falando para uma pessoa diferente. A família reunida na mesa, né, para o almoço, né, e cada uma com o celular falando com uma pessoa diferente e que não estava naquele local. Até o diálogo entre os familiares está sendo prejudicado com isso. Professora Tássia Silva, tua opinião? Então, né, falando em termos de política pública, né, porque eu estou representando a secretaria, então como é que a gente está pensando? Acho que concordo com você, né, de dizer assim, esse é um dado alarmante, e aí nesse contexto o que se nega no espaço da escola é entender o direito à leitura como um direito humano. Acho que é importante a gente entender, nesse sentido, que as crianças, os 500 mil estudantes que nós temos na rede estadual, né, eu vou falar especificamente da rede estadual de Pernambuco, ele tem direito ao acesso à leitura. Então, é importante que a gente pense quais são as ações estratégicas que a gente, enquanto governo, vai implementar para assegurar esse direito a todos e todas. Então, essa perda, como Cessa colocou, ela de fato ela é representativa. Então, todo mundo tem o direito a acessar o livro, a escrever livros, a conhecer autores, a entender-se, a construir essa relação de valor com o mundo a partir
da literatura. Então, ele é um direito humano no sentido do acesso e ele é um direito humano também no sentido de se sentir representado. Como esses estudantes nossos que são das periferias do campo, quilombolas, indígenas, que são crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, acessam a literatura, se veem representados nesses livros e podem também escrever as suas narrativas. Eu acho que a gente, enquanto política pública, está caminhando nesse sentido. Mas como sentir falta de algo que você não chegou a conhecer? Esse é o grande problema, eu acho. Eu estava lendo um dado aqui, conversando inclusive com o Antônio Campos antes do programa conversar, o mundo atual é um mundo online. 60% dessa geração de hoje, ela está conectada. E isso tem tirado o tempo para que as pessoas, o jovem principalmente, ele possa fazer uso da leitura, de ler um livro, de parar um pouco para ler um livro, Antônio Campos. Meus amigos, eu queria fazer uma breve análise. Há 20 anos, no dia 23 de abril, que é o dia da Unesco, o Dia Internacional do Livro e do Direito Autoral, eu faço uma palestra sobre tendências do livro e do mercado editorial. Nós temos dois fenômenos muito importantes no Brasil. Primeiro é a tecnologia, quer dizer, os games, a internet, o celular, que o tempo todo nos distrai. Hoje nós estamos na era desse impacto tremendo, em que as pessoas não têm tempo de conversar numa mesa de almoço, quanto mais fazer uma leitura analítica de um livro e sem perder a atenção, porque o celular toca ou chega uma mensagem do WhatsApp ou algo semelhante. Então, nós temos alguns fenômenos da atualidade. Primeiro, eu queria conceituar o que é o livro. O livro é o conteúdo. Ele já teve várias plataformas. O livro já foi pedra, o livro já foi papiro. A grande biblioteca de Alexandria, na Antiguidade, era uma biblioteca que tinha cerca de 800 mil papiros, que no quarto incêndio pelos árabes, grande parte dela foi destruída e foi salva pelos árabes para o mundo ocidental. Foi reconstruída a nova biblioteca de Alexandria, que é a quarta maior biblioteca do mundo e tem a maior sala de leitura do mundo, cuja inauguração foi com um grande escritor, hoje falecido, Umberto Eco, que quase trouxe ao Fliporto, e tenho a honra de ter 4 e-mails de Umberto Eco, esse grande escritor italiano, que foi um escritor bastante marcante. Mas o livro, então, com a chegada de Gutenberg e a criação do livro vegetal, começando com as Bíblias de Gutenberg, e a portabilidade do livro e do conhecimento, aumentou, foi uma revolução de democratizar também o conhecimento. Ao mesmo tempo que a internet democratiza o acesso à informação, existe também uma overinformação. Ela está gerando um outro fenômeno, que é uma geração superficial, como diz um escritor, não é, que ninguém se aprofunda mais em nada, porque a gente vê uma notícia, a gente vê lá o título e já não lê nem quase toda a matéria. De repente outra coisa nos chama a atenção e nós saímos daquela matéria e já vamos para outra. Uma geração de superficiais. E quando temos alguma dúvida, tem o Dr. Google ou o ChatGPT da OpenAI ou as várias inteligências artificiais que já existem hoje no mercado. Então, uma das coisas que defendo é a educação para o digital, fazer parte também do ensino. Quer dizer, essa dosimetria para o digital. Almoçar sem o celular, a hora do convívio sem o celular, não é algo importante. E também defendo uma biblioteca digital para Pernambuco. Não é? Sei que a Biblioteca Pública do Estado Central tem já uma área de livros digitais, mas acho que é insuficiente. Tá? Acho que devia ter uma biblioteca digital em Pernambuco, ter uma curadoria,
ter aplicativo e ela ser disponibilizada para os estudantes em seus celulares, em seus iPads ou das diversas plataformas digitais que ele pode ter acesso. E, inclusive, ter um cadastro e ter relatórios do que ele leu, o que não leu. O Pernambuco precisa ter uma biblioteca digital. Aliás, existem algumas bibliotecas digitais já particulares. Não é? O Darton, que eu trouxe, que é um dos maiores estudiosos do livro do mundo, ele fez a Biblioteca das Américas. Não é? Uma grande biblioteca digital que ele construiu. Não é? Tal. Qual o grande problema das bibliotecas digitais? Tem que ter uma curadoria. Como diz Darton, ele foi na sede do Google, né, na Califórnia, e lá tinha diversos engenheiros, não tinha um bibliófilo. Então, qual é a versão que se deve ler do Cervantes, a mais correta? Não é? Então, por isso que qualquer biblioteca digital séria tem que ter uma curadoria séria para colocar lá livros, não é, que sejam os mais corretos, digitalizados, como e-books. O doutor Antônio Campos faz aqui uma cronologia da existência do livro, da Idade da Pedra, onde o Pedras até a passagem pela prensa de Gutenberg, que passou a imprimir livros e difundir ainda mais. E agora, a nossa realidade, o livro digital. O livro que às vezes você não precisa nem ler. Você toca um pitoquinho, ele lê o livro inteiro para você. A grande preocupação, deu para entender aqui, que é a curadoria. Né? Não, se Pedro, o que está ali é realmente o que está. Precisa também disciplinar o que é e-book. Porque é o seguinte, tem alguns tipos de e-book que vira VOOC. O que é VOOC? Ele tem tanto hiperlinks e começa a ter tantas chamadas de vídeo que ele deixa de ser livro e passa a ser algo que é entre um livro e um vídeo. Então, precisa regulamentar também um padrão técnico, tá, sobre o tamanho disso, entendeu? Porque o livro começa a ter tantos hiperlinks. Você está falando de uma cantora, Janis Joplin, aí de repente tem um hiperlink e você já vê o show que você está falando ao vivo, que é um show importante da vida dela. Então, a dosimetria disso no livro é importante também ter, para o livro não deixar de ser livro. Então não muda. Talvez esse percentual caia muito, se a gente entender o livro como um livro digital, né? O e-book ou o livro lido. Eu queria ouvir a opinião das doutoras aqui também, a doutora Tássia, da Secretaria Executiva do Governo do Estado, Desenvolvimento da Educação, e também a nossa escritora convidada, Conceição Rodrigues, sobre este tema. Mas antes eu vou dar uma passadinha lá no Fala Nordeste com o nosso Denil Silva. O Pernambuco está sediando uma das maiores feiras de tecnologia de rádio e televisão do Brasil, com gente do país inteiro. Está acontecendo lá no novo centro de exposições, lá no centro do Recife, né? E ele está com o presidente da ACERP, que é a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão, né? O Nil. Você, Denilson, vamos lá. Olá, Pedro, muito boa tarde para você e a todos. Olha, a gente está ao vivo e quando a gente chega aqui, a gente fica até impressionado com tudo que vê. Só na abertura, Pedro Paulo, a gente que curte tecnologia fica impressionado com essa unidade de transmissão que foi montada aqui. Imagine qualquer evento pode ser transmitido daqui, sejam 10, 15, 20 câmeras. Tudo isso com um custo-benefício muito interessante, câmeras de última geração. Agora, se você não quer gastar tanto, aí tem outras opções que podem te ajudar também, como essa outra unidade aqui, com câmeras robóticas. E acredite, apenas uma pessoa consegue operar e colocar no ar qualquer tipo de programa, seja rádio, TV, web, podcast, enfim, são novas tecnologias que vão chegando e surpreendendo a gente. Mas hoje tiveram outros temas importantes também. A inteligência artificial no mercado da comunicação e também palestras sobre rádio e TV. Agora há pouco, Geraldo Freire falou com o público sobre o futuro do rádio e foi aplaudido de pé. Isso é só um pouco do que acontece aqui no Centro de Convenções do Recife, mas ao meu lado, como você falou, está o Nil. Ele veio falar com a gente sobre esse evento, ele está impressionado também com tudo que ele está vendo aqui.
o Nil Júnior, que é presidente da Acerp. Nil, a gente falava agora há pouco sobre tecnologia, sobre a inteligência artificial, a nova forma de comunicar. Eu acho que esse evento que está acontecendo aqui, ele mostra que Pernambuco, que o Nordeste está um passo à frente em relação a toda essa inovação, não é isso? Boa tarde para você. Boa tarde, querido. Boa tarde, meu querido Pedro Paulo, amigos da TV Nova. É isso. O Nordeste está falando para o Brasil que tem força, talento e tem capacidade de organizar grandes eventos para o rádio e da TV. Eu já tenho as informações que indicam que já é o maior Fala Norte e Nordeste da história, pelo número de inscritos, pelo engajamento, pela participação, gente que veio de todo o país, porque aqui também celebramos os 62 anos da ABERT. Para falar da força da TV, para dizer que vem aí a TV 3.0, ainda mais tecnológica e imersiva, para falar também da força do rádio, presente em 80% da população brasileira com escuta média de 4 horas diárias, com a TV aberta chegando a 80 milhões de lares brasileiros. Então estou muito feliz, muito empolgado com essas informações, uma feira de equipamentos com status nacional, Pernambuco, o Nordeste falando para o Brasil e mostrando como tinha anseio de voltar a realizar grandes encontros regionais do rádio e da TV. Nil, a gente fala muito sobre a comunicação aqui na capital, mas a gente percebe no evento que tem muita gente do interior do estado, em busca principalmente de inovação. E a gente sabe que quem não se atualiza acaba ficando para trás no mercado. Indiscutivelmente. E uma feira como essa aproxima. Nós temos aqui, por exemplo, uma ilha do Ministério das Comunicações para dar suporte técnico aos radiodifusores. Os principais representantes do meio, as principais empresas do meio estão representadas no Fala Norte e Nordeste, encurtando distâncias. Eu estava fazendo a comparação, falando para uma rádio do sertão, né? Quando o profissional vem comprar um equipamento aqui, ele quer pegar o equipamento, quando ele vai comprar uma geladeira na casa da gente, ele quer abrir, quer saber quantos litros tem, quer saber se é boa para guardar uma cervejinha, quer saber onde é que a gente coloca os legumes. Equipamento de radiodifusão é a mesma coisa. A gente quer pegar no equipamento, saber quais são as vantagens dele, o custo-benefício. E aqui, presencialmente, os radiodifusores do Nordeste encurtam distâncias para também ter acesso a vários equipamentos, além também, né, de debater capital humano, grandes nomes do rádio e da TV. Uma festa muito bonita que a gente está vivendo. Obrigado, Nil, por suas informações. Olha, eu tenho que liberar ele porque são vários compromissos que ele está com a agenda aqui lotada, mas nesse momento, Pedro Paulo, o nosso cinegrafista vai mostrar, acontecem várias transmissões ao vivo, programas de TV e de rádio. E muita gente que está aqui veio do interior do estado. Aqui ao meu lado está o Antônio Silva, um dos grandes blogueiros do sertão de Pernambuco. Antônio, a gente sabe que a comunicação no interior de Pernambuco é um pouco mais difícil, um pouco mais complicada. Mas a gente percebe aqui que a tecnologia ela consegue equilibrar essa balança. Qual a tua percepção até agora sobre o que você conseguiu ver aqui? Boa tarde. Muito boa tarde. Olha, realmente há uma diferença, entendeu? Entre a capital, entre os grandes centros, tá? E o pessoal que está mais afastado no sertão, no agreste, né? Agora, como agora há pouco eu estava ouvindo aqui o Nil Júnior, né, o presidente da Acerp, é muito importante que essa tecnologia também chegue. E nós temos aqui grandes empresários, donos de redes de rádio, tá, querendo levar essa tecnologia para o sertão, para que haja, de certa forma, um equilíbrio entre nós que estamos a 500, 600, 700 quilômetros do pessoal que está aqui na capital. Obrigado por suas informações. É isso, Pedro Paulo. Seja lá qual for a sua ideia em relação à comunicação, aqui com certeza você vai encontrar uma solução. Esse stand aqui, por exemplo, é uma tecnologia nova, automação de câmeras, uma mesa de áudio totalmente digital e também automatizada, em que o operador ele programa tudo ali, nem precisa mexer nela, para você ver o quanto essa tecnologia evoluiu. E esse equipamento ele já está disponível em várias emissoras de rádio e também emissoras de TV. Eu volto contigo no estúdio. Muito bem, aí o Denilson Silva, direto lá da Fala Nordeste, né? Ontem nós fomos para a abertura, né? A nossa equipe está lá de plantão, os diretores, coordenadores das diversas áreas estão acompanhando esse evento de tão grande importância, né, para a nossa região. O assunto em pauta é inteligência artificial, presente na vida do rádio, da televisão, e a chamada TV 3.0,
que aproxima a televisão do computador, dando à televisão mais facilidade ao usuário, né, de chegar através do ar, através da radiofrequência, né, sem ter que usar os caminhos tradicionais de rede física, como acontece no computador. Isso é uma tremenda conquista, está sendo discutido, começou a ser discutido agora, né, ainda vai sair o primeiro marco regulatório para que a gente possa caminhar também com isso, né? Eu queria ouvir a opinião das doutoras, né? Mas antes eu preciso ir no intervalo, né? Daqui a pouco a gente volta com o nosso diálogo aqui na TV Nova. Nós vamos entrevistar um padre que acredita no poder da alegria para aliviar os cansaços do dia a dia. Seja bem-vindo, querido padre Patrick Fernandes. A gente vive num mundo que é tão pesado que a gente tem que apresentar Deus assim, como um Deus que ama os seus filhos. Depois de acabar de dar vida ao Scar no Rei Leão, ele agora brilha novamente no emocionante musical Tom Jobim. Estou falando do meu amigo amado Marcel Otávio. Acho que a gente está ajudando a introduzir numa geração nova a música do Tom Jobim, que foi esse compositor maravilhoso. Eis aqui este sambinha, feito de uma nota só. Os maiores nomes da comunicação no país. De 27 a 29 de novembro, no Fala Norte-Nordeste 2024. Capital humano versus inteligência artificial. O futuro da comunicação. Palestras, workshops e uma feira nacional de equipamentos. Aproveite condições especiais e inscreva-se. Fala Norte-Nordeste 2024.com. Realização ACERP, Associação de Rádio e TV de Pernambuco. A Dom Pitanga é uma loja de moda masculina com produtos exclusivos e de alta qualidade. Dispomos de alfaiataria própria, com ajustes gratuitos, profissionais experientes e com um mix de produtos que vai te ajudar a se vestir de forma elegante e moderna. Venha conhecer a Dom Pitanga, Shopping Northway, em Paulista. Dom Pitanga, quem ama o... TV Nova. Nós estamos voltando aqui com o nosso diálogo, hoje falando sobre a queda da quantidade de pessoas que leem livro no Brasil. Mais da metade da população brasileira não lê livros, ou pelo menos livros tradicionais. Aponta a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Este é o tema do nosso diálogo de hoje. Eu deixei aqui separado para a doutora Tássia Silva e a doutora professora Conceição Rodrigues, né, comentar essa cronologia que o doutor Antônio Campos fez aqui para a gente, né? Se um maior critério, fiscalização, né? Curadoria, eu acho que a palavra é isso, em cima do que está aí do e-book, né? Isso não poderia resolver e até aumentar essa quantidade de pessoas que lêem livro. Então, né? Eu acho que é importante a gente olhar por vários prismas a questão pontuada por Antônio. Um primeiro movimento, entender que nós somos sujeitos do tempo. De cada tempo tem um sujeito que dialoga com uma forma, com a linguagem. Então, o livro foi evoluindo e hoje a gente chega no livro digital e ele é representativo e é significativo porque é ele que dialoga com esse sujeito que está conectado o tempo todo. Isso é extremamente representativo e significativo. O livro digital ele não tem menos valor do que o livro físico. Porque ele foi... Fazer um parêntese. Não está se lendo livro físico, nem livro digital. Nem livro digital. Eu queria só dizer isso. Isso, exatamente. O que a gente está chegando a grande questão não é o suporte do livro, é que não está acontecendo a leitura. Um outro elemento significativo é que
A tecnologia, né, esse uso das redes sociais, das mídias, ao mesmo tempo que nos ajuda, né, nesse processo de globalização, de conexão, de velocidade da informação, ele também compromete o que é nosso tempo de concentração. Né? Nós estamos menos concentrados porque a dinâmica da vida faz com que a gente tenha muitos estímulos. Então, se antes a gente memorizava os números dos telefones de todos os nossos amigos, parentes, colegas, isso se perdeu. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que voltar alguns passos para trás para entender, e isso é importante, de fato, como a escola, para além dessa discussão do livro, como a escola nos prepara docentes e discentes para viver nessa nova configuração social, que aí, veja que dicotomia, eu preciso que o aluno tenha a apreensão do conteúdo, que tem uma certa densidade, né, assim? Então, antigamente a gente memorizava para discutir história e geografia. Não estou falando da memorização, estou falando da apreensão da questão dos conteúdos. Mas a gente tem tantos estímulos que a gente tem dificuldade de apreensão, porque o cérebro não suporta. Então, eu tenho um estudante que vive numa sociedade com vários estímulos, até o que se chama de livro hoje, ele não é um livro como a gente pensa, ele abre hiperlinks, né? Ele navega em muitas plataformas de estímulos diferentes, é vídeo, é áudio, é texto. Então, acho que a gente precisa, nesse sentido, no campo educacional, voltar um pouco atrás para que a gente possa trabalhar esse tempo de concentração, porque eu vejo que o menino acessa o Google, lê parcialmente e tem uma informação, ou vê o vídeo e já, né? E a gente também adulto já tem uma mega informação para participar de um contexto social, um discurso, de dar uma opinião. Então eu tenho menos tempo de concentração e de leitura, porque socialmente já parece que não precisa isso. Eu tenho o mercado de livros que financeira, não é tão acessível, não é acessível, o preço do livro... O livro no Brasil é caro. O livro no Brasil é caro, e a gente sabe que na lista de prioridades das populações, aí eu estou falando dos estudantes que compõem a rede, ele fica lá, né, na milésima alternativa, e a gente tem uma discussão de redes sociais, uso de inteligência artificial, como Cessa colocou e Antônio também colocou, o uso das redes sociais, né, que a gente precisa dialogar. Então, você tem muitas camadas para uma mesma situação. Então, acho que o que a gente precisa pensar? Como a gente, enquanto rede estadual, num primeiro momento, dialoga com os professores sobre como é que a gente lida com esse estudante que tem diferentes estímulos dos que a gente teve na nossa formação, e a gente aprende a utilizar essa discussão da tecnologia no campo da sala de aula e a inteligência artificial nesse favorecimento da discussão pedagógica, esse é um elemento. Um segundo elemento é pensar como no espaço escolar a gente faz chegar esse livro, que não necessariamente é o físico, eu acho interessante o livro digital. Como é que a gente faz chegar o livro digital? Chegando, resolve? Não. A gente tem que ter curadoria. Eu acho que, enquanto secretaria, a gente tem premissas para essa curadoria para o próximo ano. Então, o que está previamente definido e vai para a discussão da rede é: vamos ler os autores pernambucanos? Vamos nos conhecer quem escreve, escreve o quê? Em diferentes gêneros, linguagens, textos. Vamos conhecer. Né? Vamos dialogar sobre o tema do ano letivo, porque a gente tem, né, temas de ano letivo, são premissas significativas que a gente precisa. E vamos dialogar, saber o que é que os estudantes querem ler. Por exemplo, alguém me disse que recentemente na secretaria que foi um fenômeno, por exemplo, um livro da Bell Hooks sobre tudo sobre o amor. Achei fantástico. Falei, mas eles leram tudo sobre o amor. Então, eu fiquei pensando, o que é que esses meninos de fato querem ler? Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, é importante, é representativo, é crucial que a gente tenha essa curadoria e que a gente dê o acesso. Porque se esse estudante da rede estadual não consegue consumir, considerando o valor, a gente, enquanto gestor de política pública educacional, a gente tem a obrigação de fomentar. Eu estou com uma pergunta aqui da Maria Ferreira, ela está dizendo aqui o seguinte... uma observação, Pedro? E o regime híbrido? O que é o regime híbrido? De sistema de ensino ou de livro? Quer dizer, você lê algo numa plataforma digital, mas que ao mesmo tempo interage com a plataforma física. E queria até dizer que eu aprendi com o poeta Alberto da Cunha Mello, que foi diretor, já falecido, grande poeta, a diferença entre o mundo digital e o mundo físico. Passa pelo tato, pela questão sensorial. Ele que era diretor na escola, na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, da seção de livros raros.
Então, essa questão sensorial, que é uma das questões que diferencia o mundo digital do mundo físico. Eu quero só dar um exemplo disso que tu está falando. Os jornais que se transformaram em jornais digitais, a maioria deles, que você não pega, não sente o cheiro da tinta, né, que não folheia. Não mela mais a mão, né? Os que se tornaram digitais estão perdendo a referência do leitor. E os que permaneceram, né, via assinatura, via como for, esses estão permanecendo vivos. Né? Isso da questão de pegar do tato é importante colocar. Inclusive, essa pesquisa, né, esse Retratos da Leitura, ela também traz dados sobre os diferentes suportes, falando justamente que o suporte digital, ele tem uma camada que o leitor não alcança da mesma maneira do livro tradicional que nós conhecemos, né? O livro tradicional, em que você consegue folhear, em que você não tem hiperlinks para sair dali, onde o seu universo, o seu pensamento está, né? Nessa pesquisa, os leitores responderam que se sentem melhor, né? Mais concentrados e que fazem uma leitura mais aproveitada dentro do livro tradicional, né? De ler lá as folhinhas. Quando você está fazendo uma leitura digital, se você tiver, por exemplo, no celular, vai aparecer lá mensagem, notificação. E isso traz a quebra desse momento único do leitor detalhe, com o livro. Sem querer interferir, mas é importante, viu, Pedro Valor? É a diferença do Kindle e do iPad. O iPad é muito brilhoso a tela, ele cansa a vista. Tá? É a mesma coisa você ficar, você tem que usar colírio, a gente que é advogado, a gente tem que dar uma pausa e olhar um pouco para o horizonte, para a gente não cansar a vista. E já o Kindle, né, que é outro formato, ele vem em outro formato para não cansar a vista, quer dizer, esse uso excessivo de tela que a gente tem, inclusive, no celular, que às vezes, né, você sente, às vezes, tem gente que às vezes embaralha a vista, né, de tanto estar ali linkado na tela celular. Esse alerta não vem sendo, não foi apenas o Retrato da Leitura no Brasil que trouxe, não. Vários outros institutos estão pesquisando, estão trazendo dados alarmantes que não é uma coisa que não está acontecendo, está acontecendo sim, né? E os educadores, né, precisam estar atentos a isso. Parece que nos perdemos um pouco com relação à tecnologia. A gente está vivendo uma era fast food. É comida rápida, tudo processado, tudo rápido, né? Então, como é que o livro tradicional vai concorrer com essa tecnologia, com as redes sociais, com muita cor, com muito brilho, muita luminosidade, muita informação ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo... E rapidez, né? Rapidez, né? E como é que o livro vai concorrer com esse prazer imediato que o cérebro tem, com essa informação rápida, com a rede social? A gente tem que parar e tem que ver isso, porque quando um estudante, um leitor comum, qualquer cidadão não está tendo acesso a esse livro, nessa ferramenta tradicional, ele está perdendo. O cérebro dele está perdendo, ele não aprofunda informação. Só um minutinho, sem querer me alongar. A leitura de um livro, antes de tudo, tem que ser um sentimento de prazer. Isso. Tornar a leitura prazerosa. Nada por obrigação. A semana, esse é o grande segredo, é você atrair o leitor para mostrar que a leitura de um livro é um ato de prazer. Se não for isso, não vale a pena. Sem querer me alongar, Clarice Lispector, que estamos lutando aqui para fazer a Casa de Clarice, que a geografia fundadora foi dela, foi em Recife, e quem primeiro falou um pouco disso fui eu, há 12 anos atrás, numa palestra na Academia Pernambucana de Letras, que já ganhou o título da Assembleia de Patrona da Literatura Pernambucana, entre outros títulos, que agora a Cleide Blanc, a semana passada, ao ganhar o prêmio de São Sebastião de cinema, citou ela para compreender esse mundo contemporâneo, que era melhor a ignorância do que saber muito, uma frase de Clarice. Ela tem um conto genial, que é chamada A Felicidade Clandestina, a descoberta que se passa no derby, a descoberta do mundo através do livro. Que o livro seja um instante de felicidade, um instante de reflexão, um instante de resistência do que seja mais humano. Doutora Tássia Silva.
Eu acho que também é importante nessa coisa do livro físico, né? O prazer de pegar, mas de marcar, de rabiscar, né? De registrar. Então, eu acho que também uma coisa importante nesse mundo que o aluno está lá, o estudante, dialogando com essa tecnologia, com esses hiperlinks e com esses múltiplos estímulos, é como que a gente também ensina ele a fazer a leitura. Porque não é só ter o livro, mas, por exemplo, os meus alunos da pós-graduação, por exemplo, passam o livro e têm dificuldade. Professor, não estou conseguindo entender o livro. Porque se perdeu o hábito da leitura, né? A leitura ela é hábito. Então, como é que também a gente ensina os meninos a fazer essa leitura, a apreender aquilo que está sendo proposto, aquela narrativa? Como é que ele aprende aquela narrativa dentro dos diferentes gêneros? Acho que também tem esse lado pedagógico que a gente tem agora. Eu, particularmente, acho o livro físico fantástico, né? Assim, você precisa do livro. Eu gosto do livro, de marcar meu livro. Eu estou com o livro em cima da mesa de trabalho, pensando, esse aqui é o livro da leitura, estou marcadinho lá. Mas acho que é importante isso, assim. A gente precisa voltar um pouco nesse... como a gente já viveu, para reconfigurar a forma que a gente vive hoje. Acho que é preciso repensar o tempo presente. Deixa eu trazer algumas perguntas aqui do telespectador. Aliás, eu vou fazer essa aqui, vou para o intervalo, o pessoal está pedindo para chamar. Boa tarde, eu adorei a Fliporto, viu, Antônio Campos? Obrigado. A queda no percentual de leitura dos brasileiros pode estar ligada diretamente ao fechamento das livrarias. Hoje você não vê mais livraria em lugar nenhum, e as últimas remanescentes estão derivando para outros espaços. O e-book gratuito também é outro problema. Eu, por exemplo, estou tentando adquirir um livro, Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, e não consigo. Esgotou. Porque esgotou. Porque é um sucesso mundial. Né? Ante o filme de Walter Moreira Salles. E esse fenômeno que o vídeo faz, o cinema faz a gente querer ler o livro, não o contrário. Dialoga, né? Rapaz, aí a gente para esses pensar, diálogos, por né? que o livro esgota num país em que 53% das pessoas não tem mais o hábito de ler? Quando ele vira um best-seller, né? Quando ele vira best-seller, ele tem esse momento, né? E depois dá o resfriamento novamente. Agora, voltando à pesquisa, também tem um dado importante, é que os professores, ou seja, né, esses mediadores de leitura, eles têm uma média de experiência com a leitura igual à de qualquer cidadão. Muitos professores também não são leitores, eles não são entusiastas da leitura. Como é que esse profissional, né, vai lidar com a formação de leitores se ele próprio também não é um leitor? Então, a gente vê aí que a gente tem uma problemática multifacetada, aprofundada, não é uma questão da gente apontar aqui ou ali, né? São diversas frentes, são diversas problemáticas, são diversas ações que precisam ser tomadas. Na minha experiência em sala de aula, em formação de leitores, nós já trabalhamos com os suportes digitais. A gente fazia ali o estudante baixar aquela obra e a gente fazia a leitura coletiva. Leitura coletiva em voz alta. Não se vive mais isso. Nem leitura, quanto mais leitura coletiva em voz alta. E, às vezes, nós tínhamos a oportunidade de levar o autor na escola, para o estudante conhecer, com o livro físico. E eu trabalho com estudantes entre 16, 17, 18, 19 anos de idade, que ficam fascinados quando estão com o livro físico e que era briga em sala de aula, para na leitura coletiva. Uns estavam com celular e outros com o livro físico, né? E todos queriam pegar no livro físico. Então, são diversas frentes. Garantir que o livro chegue à escola também não garante a formação de leitor. Porque quantas vezes a gente vê, não é? O estudante recebe o livro, leva para casa, mas isso não garante que ele leia. É preciso essa mediação e curadoria que vocês tanto falaram aqui, né? Deixa eu ir no intervalo, daqui a pouco eu volto, o Antônio Campos está pedindo a palavra. Já a gente volta aqui na TV Nova. Oi pessoal, tudo bem com você? Olha só, tô passando para dar um recado super especial, presta atenção. O programa Que Bom Te Ver mudou de horário, agora a gente se encontra de segunda a sexta às 14 horas, logo após o programa Diálogo com Pedro Paulo. Agora o que não mudou é a nossa descontração, o nosso bate-papo gostoso, que está sempre levando informação para você, os nossos quadros também.
fim. A gente se encontra de segunda a sexta, 2 horas da tarde, aqui na TV Nova, no programa Que Bom Te Ver. Estou esperando por você. Com mais de 24 anos de tradição e hospitalidade, a pousada Bom Clima é a escolha ideal em Gravatá, Pernambuco, para quem valoriza conforto, tranquilidade e um ambiente familiar. Localizada na charmosa Serra de Gravatá, nossa pousada oferece uma experiência única, com preços excepcionais e condições promocionais para tornar sua estadia ainda mais acessível. Nossa estrutura foi pensada para receber bem a todos, desde famílias em busca de descanso, passando por grupos de amigos e confraternizações de empresas, até profissionais em viagem de trabalho que necessitam de um ambiente confortável e acolhedor. Dispomos de uma ampla piscina para momentos de lazer, áreas de convivência tranquilas e um atendimento dedicado, realizado por uma equipe altamente qualificada que estará à disposição para tornar sua estadia agradável do início ao fim. Os apartamentos são espaçosos e equipados com tudo o que você precisa para relaxar. Wi-Fi de alta velocidade, frigobar, TV e ar-condicionado, garantindo conforto e comodidade em todos os detalhes. Além disso, temos diárias especiais para viajantes corporativos e pacotes promocionais para grupos, proporcionando a melhor relação entre custo e benefício na região. Na pousada Bom Clima, o seu bem-estar é nossa prioridade. Venha viver a experiência de uma hospedagem que combina atendimento caloroso e infraestrutura completa para proporcionar dias inesquecíveis em Gravatá. Consulte as informações na tela e faça já a sua reserva conosco. Na Churrascaria Boi Brasa você encontra o verdadeiro sabor do churrasco. Rodízio todos os dias, no almoço e jantar, com carnes nobres e selecionadas, especialmente para você. Nosso buffet oferece uma enorme variedade de saladas, massas e até culinária japonesa. Tudo isso em um ambiente amplo, climatizado e elegante. Para as crianças teremos uma área infantil dedicada. E para seus eventos especiais, contamos com um espaço exclusivo. Transforme cada momento em uma experiência única. Boi Brasa, Churrascaria, Olinda, Recife e agora também em Gravatá. A Fundação Terra celebra 40 anos de serviço aos mais necessitados. Uma missão que nasceu em meio a um antigo lixão, hoje é um porto seguro para milhares de pessoas em vulnerabilidade. A Fundação Terra é feita de pessoas, pessoas que se importam, que se dedicam, que acreditam. E você também pode fazer parte dessa história. Agora você tem um encontro marcado com o mundo das duas rodas. Dicas, lançamentos, curiosidades e tudo o que acontece nos bastidores em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Moto Mais Pernambuco, todos os sábados às 11h45 da manhã, aqui na TV Nova. TV Nova. Estamos de volta com o nosso diálogo aqui na TV Nova, hoje falando sobre mais da metade dos brasileiros não leem livro, aponta uma pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, né? Isso é uma constatação perigosa, né? E como a gente faz para aceitar isso, para contra-rebater ou para aliar uma coisa e outra? É isso que nós estamos discutindo aqui hoje com a doutora Tássia Silva, que é secretária executiva de Desenvolvimento da Educação do Estado de Pernambuco, o doutor Antônio Campos, escritor, curador da Fliporto. Nós mostramos um trechinho de como foi a Fliporto, que aconteceu há cerca de 15, 20 dias atrás, né? A doutora Conceição Rodrigues, escritora, professora, né, que já vi que se aplicou aqui, já está trazendo alguns pontos importantes dessa pesquisa, né? Antes da gente voltar, o Antônio Campos tinha pedido a palavra, tem um telespectador aqui que é o André Santana. Abraço para você, André. Disse: olá, saudações, eu sou radialista e jornalista, né? Acompanhei a matéria ao vivo de vocês, né? E acho de extrema importância para a área, principalmente o desenvolvimento de tecnologias para um setor que é tão tecnológico. Agradecemos a participação. Vamos falar nisso
Vamos voltar lá no Fala Nordeste com o Denilson. O Denilson está com uma surpresa para trazer para a gente aí. Que pena, né? Ele estava com a Deval Barros, né? Descarregou. Se der tempo, bota aí na tomada para carregar e a gente volta já já. Antônio Campos. Além da questão da tecnologia estar impactando o hábito da leitura analítica de livros, tem outro fenômeno bastante preocupante, principalmente em relação à juventude, seja as crianças ou os adolescentes, que é a geração de ansiosos. E essa geração de ansiosos tem a ver com duas questões: o excesso de hiperconectividade e a comparação. Não é? Com todo respeito, comparou é muito ruim. Então, esse mundo instagramável, esse mundo hiperconectado, que a todo momento compara, esse mundo de tanto sucesso, e que a vida não é assim, e que não prepara os jovens também para as frustrações, tem levado uma geração de ansiosos e hoje uma das questões fundamentais da humanidade é a questão da saúde mental. Não é? Há um estudo, por exemplo, que de 36 brasileiros, um é tido como tendo um espectro autista. A quantidade de TDAH é enorme. Não é? É um fenômeno a ser estudado também, importante. Então, preocupa muito esse excesso de tecnologia e essa questão das redes sociais, como educar nossos jovens e nossas crianças para redes sociais, de que o mundo não é um grande Instagram. Né? O Instagram é uma referência. Quer dizer, o mundo é de carne e osso. Quer dizer, o mundo não é o mundo só dos famosos, dos ricos, dos belos. Não é? Isso faz parte também do mundo. Isso gera muita frustração e tem gerado uma geração muito de ansiosos e de pessoas frustradas. São Paulo, inclusive, está em curso, né, a proibição de utilização de tablets, de celular, né, em sala de aula. Sim. Isso resolveria, pegando o exemplo da família que foi para o restaurante, cada um com um celular, não trocava uma palavra um com o outro e falava com a pessoa que estava fora. Eu creio que não seja... Perdão. Nós temos essa lei estadual, né? Nós temos? Pernambuco já tem essa lei. Já existe essa lei aqui em Pernambuco, desde 2000, acho que é 2015, não lembro bem o ano, mas essa é uma lei que já existe. Eu acho que a gente precisa pautar e conversar um pouco sobre isso. Hoje, né, a gente é adulto, se a gente ficar sem o celular, a gente fica bem? A gente consegue passar um dia normal na vida, na rua? Acho difícil. Eu acho que a gente precisa... Nós já temos a lei, a gente provavelmente... A gente não cumpre a lei, é feio dizer, mas é fato que é isso. Essa lei já existe aqui em Pernambuco. Então, acho que a gente precisa pensar e fazer uma discussão ampla sobre isso. Primeiro, o caminho vai ser proibir? O caminho vai ser utilizar pedagogicamente? O caminho vai ser construir junto com esses estudantes o consenso de que isso não está fazendo bem e atinge a sua saúde mental? Nós temos, como professores e professoras, o papel educador. A gente precisa fazer com que esses estudantes e adolescentes compreendam que isso já passou do ponto. O uso indiscriminado, desde que as crianças nascem, a sociedade precisa comungar desse código. É importante que todo mundo compreenda que os estudos já apontam que esse uso indiscriminado do celular, desde que a criança praticamente nasce, ele não está sendo legal. As crianças, os pais hoje, eles não ninam as crianças, eles botam a telinha para o menino assistir o vídeo em casa, na rua, no restaurante, todos os lugares. Isso não está sendo bom para ninguém. Uhum. Então, é importante que a gente dialogue sobre isso, pactue socialmente que isso não está dando certo e que a gente possa, na escola, dialogar sobre isso. A gente sabe que, enquanto ferramenta pedagógica, a gente tem uma série de estratégias para o uso do celular. É importante formar os estudantes para lidar com as redes sociais. A gente tem o desafio do combate às fake news. A gente tem os desafios de entender como a inteligência artificial tem sido utilizada para criar inverdades. Então, é importante que a gente traga esse diálogo para a escola e que a gente consiga, junto com os professores, a gente consiga fazer esse trabalho pedagógico dentro das escolas. Uhum. Acho que assim, é uma grande pauta, uma pauta muito representativa que a gente vai entrar no próximo ano nela, assim.
já no sentido de fazer a formação junto com o pessoal nem é do SESI School, do Porto Digital, nesse sentido, de pensar a formação dos professores para trabalhar como é que a gente dialoga com essa inteligência artificial, o que é isso, quais são as potencialidades, qual é o ponto de parar, né? Quais são os pontos éticos do uso, quais são o bom uso e o mau uso que se pode fazer disso pedagogicamente na vida, porque no WhatsApp da gente já está liberada a inteligência artificial, né? Já está lá o Gemini. Doutora Conceição Rodrigues, a senhora ia falando, deixa eu só incrementar aqui, a Graça Monteiro está assistindo o programa, diz assim, a Casa Manuel Bandeira, que funcionava na Rua do Lima, existia um projeto chamado Livros Livres, né? E eu ainda tenho etiquetas de lá que colocavam no livros, né? Isso deveria se espalhar para cafés, para shoppings, né? Para postos de gasolina. Aliás, o Antônio Campos falou sobre isso aqui, né? Em lugar de vender livro, não é só em livraria, né? Mas vender em supermercado, vender em posto de gasolina, vender em vários lugares. A política Coca-Cola, que é a política Coca-Cola? A Coca-Cola tem uma política que a cada 1 quilômetro ela quer uma Coca-Cola à disposição da mão de um cliente. E mudando um pouco de assunto, mas falando sobre isso, o Jorge Luiz Borges dizia que culto é todo homem que tem um bom livro ao alcance de sua mão. Doutora, vamos lá. Uma coisa que eu queria comentar é essa função que a literatura tem de humanizar, né? A gente falou aí na era da ansiedade. A literatura é uma ferramenta contra a ansiedade. A literatura é uma ferramenta contra a comparação, né? Entre mim e o outro. Porque a partir do momento que a gente... crítica, né? A leitura crítica, a partir do momento que a gente está lendo, está vendo ali outros mundos, outras perspectivas, outras vivências, a gente se vê representado naquilo, no que temos de melhor e no que temos de pior. A gente se reconhece enquanto humano, né, em nossas falhas, no que a gente tem de bom. Então aí já se fala bastante nessa literatura de uso terapêutico, no reconhecimento de si, do outro, do mundo, da compreensão geral do funcionamento das coisas. Então, quem lê, quem tem acesso a uma leitura crítica, vai compreender que ali uma rede social que está mostrando essa realidade, né, em que todos são lindos, ricos e bem-sucedidos, é fake, que a vida não é isso. Então, a literatura também é esse instrumento de humanização, de percepção e, sobretudo, de crítica. Que bom, a gente passava aqui a tarde todinha conversando sobre isso. A leitura crítica, só fazer uma pequena pente. Um minutinho para fechamento, considerações finais. Vamos lá, Antônio Campos. Na Inglaterra, criaram na Escola da Vida o Personal Book. Você chega e diz, estou querendo entender mais sobre moda. Aí o cara pega 8 livros de moda e vai instruir você a ler sobre moda, livros sobre moda, por exemplo. É uma das tendências, mas a gente tem que trabalhar no Brasil, melhor, a leitura como formação cidadã e a leitura crítica do mundo e a nova sala de aula. Conceição Rodrigues. O que eu queria deixar aqui de mensagem é leiam. A literatura é um direito humano, como apregoava o grande Antônio Cândido. Todos devemos ser agentes de formação literária. Não importa a nossa profissão, não importa onde estejamos, quais ferramentas tenhamos, mas lutemos por isso porque vale a pena. Este é para mim? É para você. Os Dedos das Santas Costumam Faiscar. Esse aí é meu 2º livro. Vai sair o 4º livro agora, Editora Patuá, de São Paulo. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Vou ler com muito carinho. Tá e não vai me faltar tempo. Oba! Doutora Tássia Silva. Eu diria que a literatura liberta, né? Fui uma criança, né? Sou uma mulher negra e fico muito feliz de, num determinado momento, poder me confrontar com vários livros onde eu vi a minha imagem representada. Então, acho que a literatura ela é representativa e eu fico feliz que hoje a gente encontre para cada nicho identitário, para cada pessoa do mundo, um livro que está lá e ele está se vendo representado. Então é isso que eu desejo, né? Que os estudantes da rede, quando tiverem acesso a fomento de mais livros, que eles possam se ver representados, possam, com seus conflitos, com suas ideias, com suas dúvidas, encontrar um bom livro onde ele possa encontrar um caminho de reflexão.
Muito bem, muito obrigado aqui pelo grande debate de hoje, por esta participação de vocês, né? E fica o alerta aí para você que é pai, que é mãe, que tem filho na escola, que o filho faz tempo que não pega num livro, né? Fica o alerta para você, viu, mamãe? Você que está aí assistindo a gente. Amanhã o nosso programa é um programa especial. Nós vamos fazer direto lá do Fala Nordeste, é o fechamento, foram 3 dias, ontem, hoje e amanhã. A gente vai fazer o fechamento lá do Fala Nordeste, né? Então a gente vai ter os convidados de lá, nós vamos falar sobre esse tema, né? E eu peço pro pessoal da técnica aqui que coloque esse equipamento aí na bateria, que é para não acabar no meio do programa. Então não percam. Um abraço pro meu amigo Adeval Barros, presença marcante, né? E estava no flash anterior que a gente ia soltar, né? Participou ontem, participou hoje, está participando amanhã também. Enfim, muito obrigado a todos. Amanhã, 13h, a gente volta. Tá chegando aí a Valesca Andrade e o programa Que Bom Te Ver. Que bom te ver! Apoio Colégio Elo. Você preparado, você pode tudo.